Oi, gente, meu nome é Antônio e vamos responder mais uma pergunta hoje. O câncer é uma doença transmissível? Resolvi responder essa pergunta por quê? Porque eu recebo com frequência essa pergunta, tanto em redes sociais quanto quando eu ministro aulas, ok? Principalmente porque o câncer é uma doença envolta em muitos mitos e muitas superstições. Há muita gente que pensa que o câncer pode ser transmitido. E isso muitas vezes está associado realmente com essas superstições, entranhadas às vezes nas dúvidas e nos medos que as pessoas têm. Por exemplo, quando eu estava conversando com minha avó, se eu conversasse com minha avó e falava câncer, nossa, ela já ficava louca, você não podia falar câncer, tinha que falar aquela doença. O câncer era tipo Voldemort para ela, sabe? Aquela doença que não deve ser nomeada. Não poderia falar. Mas aí, o câncer é uma doença transmissível? Não é. O câncer não é uma doença transmissível. Você não pode transmitir o câncer. Então, uma pessoa com tumor, ela não pode transmitir esse tumor para outra pessoa. Nosso organismo não deixa isso acontecer. E por que não? O organismo reconhece as células que pertencem a ele mesmo. Um dos modos dele fazer isso é utilizando o complexo maior de histocompatibilidade, ou MHC1. Então, o seu corpo vai falar, olha, essa célula pertence a este corpo mesmo, e diferenciar células que podem pertencer a outro organismo. Por exemplo, olha aqui esses emojis. O emoji do policial é o sistema imune. Temos o emoji sorridente, que é a célula do próprio organismo. E o outro emojizinho ali é uma célula, por exemplo, uma célula tumoral, que teve a sorte de cair no organismo da outra pessoa, e aí encontrou um nicho e ainda por acaso conseguiu sobreviver naquele nicho. Beleza, vamos imaginar dessa maneira para a gente ter um exemplo didático. Aí, o que acontece? O sistema imune está passando e vai verificar qual célula que tem um sinal que realmente pertence àquele organismo. Por exemplo, a célula lá fez um sinalzinho dela, tem um sinal que vai ser reconhecido e vai falar, essa célula é própria. A outra célula do outro organismo tem um outro sinal, o sinal que pertence a outro corpo. Quando ela demonstra esse sinal, o sistema imune reconhece isso. E, uma vez que ele tem reconhecido isso, ele fala, temos um problema aqui, vamos lidar com esse problema. E assim, desse modo, ele consegue resolver esse problema dessa célula. Por isso, então, que se uma célula tumoral cai de um organismo para o outro, ela é reconhecida como não própria. E desse modo, ela pode ser combatida com certa facilidade. Existem casos de tumores transmissíveis? Sim, existem registros de tumores transmissíveis em outras espécies. São pouquíssimos casos. Como exemplo aqui, vou citar dois. O tumor venéreo transmissível canino, que é uma doença sexualmente transmissível de cachorros. E temos também a doença do tumor facial do diabo da Tasmânia. Essa foi uma doença que se transmitiu entre esses animais e dizimou essa espécie. Colocou essa espécie ainda mais próxima da extinção. Aconteceu porque o diabo da Tasmânia, devido a alguns fatores ecológicos, diminuiu muito a diversidade genética. Então, a população como um todo teve uma diversidade genética bastante diminuída. Desse modo, o tumor ele passava de um indivíduo para o outro e não era reconhecido como não próprio, devido à proximidade genética. E isso afetava a população. Felizmente, a gente teve uma notícia boa, que os diabos da Tasmânia parecem estar evoluindo rapidamente e estão apresentando certa resistência a esse tumor, tá certo? Isso é uma notícia muito boa para a espécie. E os seres humanos? Os seres humanos não são capazes de transmitir câncer, não tem transmissão entre seres humanos de câncer. Mas o ser humano transmite vírus. E existem alguns tipos de vírus que podem causar câncer. Por exemplo, vírus Epstein-Barr, que é um vírus parecido com aquele vírus que causa o herpes de boca. É um parente dele, um pouco longínquo dele. Esse vírus é bastante disseminado na população. E, em alguns casos, dependendo de alguns fatores, ele pode causar câncer. Por exemplo, em pessoas imunossuprimidas. O HPV é outro vírus que causa câncer com frequência na população. Infelizmente, ele também é bastante disseminado e causa, com muita frequência, o câncer cervical. E eles são transmitidos por pessoas saudáveis, gente. Então, o indivíduo é infectado pelo vírus, multiplica esse vírus e pode passar para outras pessoas de maneiras variadas conforme o tipo de vírus. Tá?
O indivíduo com tumor provocado pelo vírus, ele não transmite muito desse vírus, porque o tumor mesmo, o próprio tumor, muitas vezes tem o vírus pouco replicante lá, o vírus se multiplicando pouco lá. O vírus, às vezes, nem está se multiplicando mais naquele tumor. Então, o mais comum são pessoas saudáveis mesmo, ou pessoas que têm outras doenças relacionadas com esse vírus, transmitindo ainda o vírus, que pode causar outros problemas. Então, por exemplo, o que pode acontecer aqui, gente? Pode acontecer de uma pessoa infectada simplesmente não ter mais o vírus no corpo depois de algum tempo, ela simplesmente consegue debelar essa infecção, ou então a pessoa pode passar a albergar o vírus por um tempo e ter outros sintomas decorrentes desse vírus. Mas o próprio câncer geralmente demora a surgir, demora para o indivíduo infectado por um vírus realmente desenvolver o câncer. Muitos anos em muitos casos. Em alguns casos, por exemplo, de um vírus chamado HTLV, que é um parente do vírus da AIDS, pode demorar de 40 a 60 anos para desenvolver o câncer relacionado com esse vírus. Então, geralmente isso acontece um bom tempo depois. Ok? Então, gente, obrigado por assistirem. Lembrando, então, seres humanos não transmitem câncer, mas podem transmitir alguns vírus, por exemplo, que podem vir a causar câncer. Estou utilizando esse curso de expressão para demonstrar que não é qualquer vírus, não é simplesmente porque tem um vírus que vai virar um câncer, não. Para não causar pânico, viu? Ok? Mas a gente tem que saber por quê. Isso ajuda a ter mais responsabilidade em relação ao sexual também. Também, por exemplo, transmissão de HPV, transmissão de HTLV, por exemplo. Ok, gente? Não se esqueça de dar joinha, não se esqueça de assinar o canal e também de clicar no sininho lá para receber vídeo novo, tá bom? Até mais! Nossa, eu fico pensando às vezes como que acontece que essas coisas se espalham. Porque o que me lembra às vezes que no terceiro ano perguntamos para a professora lá o que causava câncer. Muita curiosidade, querendo saber o que causava câncer. Ela virou que respondeu que o que causava câncer era atrito, era fricção, contato com alguma coisa por muito tempo. Todo mundo ficou assim, como assim? Ainda lembro dela pegando e ajeitando os óculos assim, no nariz e falando assim, até esse contato aqui pode causar câncer, gente. Não é possível. Não é possível. Não é possível, não. Não, tanto é que isso fez pensar depois. Muita gente hoje em dia eu fico pensando, pô, o que tem adolescente com câncer nas partes íntimas por causa de fricção? Nossa.